Galera, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus, amém? É um prazer estar falando ao coração dos irmãos nessa noite tão especial, tão agradável. Louvar ao Senhor pela vida dos nossos visitantes, tá bom? Parabenizar aí o Samuel pela disponibilidade, a coragem, e conte conosco, tá bom? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre insegurança, uma reflexão básica, rápida. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Números, livro de Números, capítulo de número 13, do versículo de número 25 até o versículo de número 33. Livro de Números, capítulo de número 13, do versículo 25 até o versículo de número 33. Quem achou, diga amém. Uau, meu Deus. Eu acho que cantar um para o outro está dando mais resultado do que. Vamos lá, Números 13, do 25 até o 33. Quem achou, diga amém. Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Vamos orar. Senhor, esteja conosco nesse momento tão especial, tão rico, tão válido que o Senhor nos concede, e pedimos ao Senhor que Tu fale conosco, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e possamos remodelarmos a nossa conduta, remodelarmos, repensarmos, mudarmos, se for necessário, aquilo que desagrada ao Senhor. Esteja conosco e tire de nós, ó Deus, a insegurança, tire de nós a baixa autoestima, a desesperança. Tire de nós, ó Senhor, nos faça homens mais fortes, homens valentes, pessoas comprometidas com o Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Insegurança, definindo a palavra, nós poderíamos dizer que é o oposto da segurança. O que é inseguro? Inseguro é aquela pessoa que não tem uma confiança em si próprio. Insegurança, em linhas gerais, poderíamos dizer que é aquela pessoa que não acredita no seu potencial. E essa crença de não acreditar no seu potencial está ligada a uma experiência
referia a uma situação em que fez com que a pessoa acreditasse que ela não tinha capacidade para aquilo. Sendo assim, ela vai desenvolver algo chamado medo. E o medo nos acovarda. O medo faz nós recuarmos. O medo faz nós retrocedermos. E quem é inseguro passa por essa confusão de sentimentos: baixa autoestima, medo, uma questão de inquietação, de angústia, de insegurança. Tudo está junto, tudo está presente. E então, quando nós nos tornamos pessoas inseguras, nós começamos a falar frases, expressões semelhantes a essas: eu não sou tão bom como fulano. Você começa a pensar que não consegue se destacar no seu trabalho. Você desenvolve um sentimento que na psicanálise nós denominamos de decidofobia. O que é decidofobia? É uma pessoa que não se decide. É uma pessoa que não escolhe. E por que ela não escolhe? Porque ela tem medo de escolher e dar errado. Então, ela tem medo de se posicionar. Ela tem medo de falar não. E por que ela tem medo de se posicionar? Porque ela tem medo de falar não. Porque ela tem medo do que os outros vão achar da atitude dela. Ela tem medo do que os outros vão falar acerca do pensamento, da fala, do posicionamento dela. E a verdade é que você vai vivendo com esse sentimento de incapacidade, você vai vivendo com esse sentimento de não merecimento, você vai vivendo com esse sentimento tão desagradável, e aos poucos, de forma paulatina, de forma lenta, a sua autoestima vai declinando, a sua autoestima vai se reduzindo, a sua autoestima vai se abaixando. E é isso que aconteceu com esses homens que nós acabamos de ler a palavra do Senhor em Números, capítulo de número 13. Por quê? A Bíblia fala que Deus tinha prometido a terra para o povo. E qual era essa terra? Era a terra prometida, era a Canaã. E então Josué manda os homens para averiguar a terra, para vistoriá-la. Entretanto, quando esses homens retornam, e o número total desses homens eram 12, quando esses homens retornam, 10 homens falam assim: olha, não tem como, na verdade Moisés tinha mandado esses homens irem, e quando esses homens vão, 10 retornam e falam: não tem como nós entrarmos nessa terra. Por quê? Porque lá tem gigantes, lá tem os descendentes de Anak, com exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Josué e Caleb falam: não, nós vamos conseguir, nós temos condições, nós temos capacidade, nós podemos invadir a terra e conquistá-la. 2 homens falaram que pode, 10 falou que não pode. 5 vezes maior a quantidade, 5 vezes numericamente maior da fala. E aí, nessa história que lemos em Números, capítulo de número 13, nós vemos a questão da autoconfiança. Porque quando você se torna uma pessoa insegura, você chega a falar, você chega a dizer como esses homens
falaram, porque quando nós lemos aqui o versículo de número 31 até o versículo de número 33, esses homens, os espias que foram ver a terra prometida, eles vão falar assim: olha, nós somos parecidos como gafanhotos. Olha só, versículo de número 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles estão dizendo: nós, diante daqueles gigantes, nós somos gafanhotos. E não é apenas os gigantes que estão nos vendo como gafanhotos, mas nós sabemos que nós somos gafanhotos perto deles. Uma fala de rebaixamento, uma fala de redução, uma fala onde a própria pessoa está reconhecendo que ela não é capaz. Não é o outro apenas que está falando que nós somos pequenos, nós também estamos reconhecendo que somos pequenos. Então, baseado nisso, eu quero trazer duas lições importantes para a sua vida. Diante da insegurança, diante dessa angústia latente, diante dessa baixa autoestima, diante desse medo que nos acovarda, que tira a nossa paz, que tira o nosso sossego, eu quero te trazer duas lições que eu aprendo nesse texto e que vai servir e que vai contribuir para você vencer a insegurança. A primeira delas: concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Aprenda a olhar para o seu potencial e não para as suas limitações. Porque se você ler o versículo de número 30, você vai ver a fala de Caleb. Porque Caleb vai falar assim: olha, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, todo o povo estava falando: nós não podemos, nós não vamos conseguir. Aí Caleb, cala a boca, fica quieto. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Em linhas gerais, Caleb está dizendo assim: nós guerreamos a maior parte da nossa vida. Nós passamos todos os anos da nossa vida em combate, lutando, guerreando, enfrentando. Por que nós vamos ficar com medo agora? Em linhas gerais, o que Caleb estava querendo nos dizer, e esse é um ensinamento extremamente eficaz, valioso para a nossa vida, é: aprenda a concentrar as suas forças no seu potencial e não nas suas limitações. Porque às vezes nós damos muita ênfase para as nossas limitações e deixamos de lado a nossa potencialidade. Nós damos muita atenção para aquilo que nós somos ineficazes, naquilo que nós não temos condição. Nós damos muita atenção para aquilo e deixamos de lado aquilo que nós sabemos que somos bons. Por quê? Porque nós não acreditamos. Então, o primeiro conselho, a primeira lição que eu vos trago essa noite é: aprenda a dar valor maior ao seu potencial do que às suas limitações. Porque Caleb fez isso. Quando Caleb percebeu a insegurança daqueles homens, Caleb já se ergueu, Caleb já se levantou e depositou coragem, depositou confiança neles. Caleb falou: olha, nós temos que olhar para o nosso potencial, nós temos que olhar para a nossa condição, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para termos uma vida feliz, prodígia, vitoriosa, uma vida alegre, uma vida com um bem-estar emocional saudável, é extremamente importante
É extremamente fundamental que você focalize a sua atenção no seu potencial e não apenas nas suas limitações. Redirecione o seu olhar. Eu sou pastor, mas eu não sou bom em tudo. O Samuel é músico, mas o Samuel não é bom em tudo. Isso não quer dizer que nós não podemos contribuir. Isso não quer dizer que nós somos inválidos. Isso não quer dizer que nós não temos condições. Mas eu vou focar naquilo que eu sou bom. Eu vou focar naquilo que eu tenho potencial, naquilo que eu sei fazer. Porque eu tenho certeza que Deus vai me dar a vitória por meio do meu potencial, por meio daquilo que eu tenho condições. Primeiro conselho: concentre as suas forças, concentre o seu olhar no seu potencial, não nas suas limitações, não nas suas necessidades. Válido, importante, prudente e extremamente pertinente. E aí eu trago para os irmãos o terceiro conselho para nós vencermos a insegurança. Não é apenas você concentrar a sua força no seu potencial e não nas limitações, mas é você aprender a não querer a se comparar com as pessoas. Segundo conselho: evite as comparações, porque na vida sempre veremos e sempre teremos pessoas que são melhores do que nós e pessoas piores do que nós. Só que quando nós nos comparamos, nós sempre olhamos, e isso quem fala isso é um psicólogo. Eu estava até falando com a Carla hoje sobre ele, que é o Jung. O Jung fala sobre isso. Quando nós queremos nos comparar, nós sempre nos comparamos com pessoas melhores do que nós. Nós nunca nos comparamos com pessoas que estão em uma situação mais abaixo, uma situação mais difícil do que a nossa. Nós sempre nos comparamos com pessoas melhores do que nós. E o povo de Israel fez isso. O povo fez isso e teve sérios problemas, porque quando você lê o versículo de número 28, você vai ver que eles falam o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. E quem eram os filhos de Anak? Eram os gigantes. Como é que eu vou vencer a insegurança? Parando de se comparar com as pessoas. Por quê? Porque você é único. Porque você é especial. Você não se compara com ninguém. Você não pode ser equalizado na mesma perspectiva, no mesmo olhar como os outros. Porque você é único, você é separado, você é diferente dos demais, da mesma forma que os outros são diferentes de você. Mas às vezes a insegurança vem ao encontro das nossas vidas. A baixa autoestima domina as nossas forças e nós não queremos nem sequer levantar da cama, porque nós achamos que não temos capacidade, nós achamos que não temos condições, nós achamos que não vamos conseguir. Por quê? Porque você se compara com os outros, porque você focaliza nas suas limitações e não naquilo que você tem condições de fazer. E você vai vivendo dessa forma, você vai vivendo dessa maneira, e vem Deus ao seu encontro e fala assim: olha, a terra está lá, a terra prometida que eu vos prometi está reservada para vocês. Lá manda leite e mel, então vai, prossiga, avance. Sabe por quê, irmãos? Já até passei. Sabe por que às vezes nós não queremos tomar conta, dominar a terra prometida? Sabe por que nós às vezes não queremos dominar a terra prometida? Sabe por que às vezes, Sam, eu não quero enfrentar gigantes na minha vida? Sabe por que eu não quero enfrentar
obstáculos na minha vida? Sabe por que eu não quero enfrentar os descendentes de Anak? Porque no deserto eu estou acostumado com milagres. No deserto, o pão desce do céu. No deserto eu não passo frio, porque vem uma nuvem de fogo e aquieta a minha alma com o calor do Espírito Santo de Deus. É o que aconteceu aqui em Números, capítulo de número 13. Por que eles não quiseram entrar na terra prometida? Porque mesmo que Deus tem algo melhor para nós, Deus tem uma terra prometida, mas a nossa visão é mais válido eu ficar no deserto, porque no deserto Deus provê, no deserto Deus manda maná, no deserto Deus manda água, no deserto Deus manda nuvem de fogo, no deserto eu não passo necessidade. Embora o deserto é doloroso, mas Deus supre todas as minhas dificuldades. E aí vem Números, capítulo de número 13, e fala: não, agora não é Deus que vai atuar, é você que tem que agir, é você que tem que avançar, é você que tem que lutar, é você que tem que enfrentar. Nós estamos acostumados com milagres de Deus. Nós estamos acostumados com o maná descendo do céu. E aí esse maná descendo do céu, essa fonte de água viva que é inesgotável, que sacia a nossa alma, faz nós termos medo de sairmos do deserto e ir para a terra prometida. Mas lá na terra prometida é melhor. Lá na terra prometida é uma terra que mana leite e mel. E aí nós falamos assim: Senhor, eu sou como um gafanhoto. Por que eu sou como um gafanhoto? Porque no deserto o Senhor cuida de mim como um gafanhoto. Mas Deus fala: não, eu não quero que você seja visto como um gafanhoto, porque o que eu tenho para você lá em Canaã é bem maior, é bem melhor, e eu quero te tratar como alvo mais que a neve, não como um gafanhoto. Mas tenho medo de enfrentar os gigantes, eu tenho medo de enfrentar a insegurança, eu tenho medo de enfrentar a baixa autoestima, eu tenho medo de enfrentar os meus medos. Então é mais válido eu ficar no deserto. Deus fala: não, vai, porque o que eu tenho para você é maior, é melhor, é estupendo, é mais gratificante. Nunca espere os outros acreditarem em você, se você mesmo não acreditar em si. Não espere o pastor acreditar em você, não espere o líder acreditar em você, não espere a liderança, não espere diácono, não espere o irmão, não espere os pais acreditarem em você, se você mesmo não acreditar em você. E essa religiosidade contribui para que nós venhamos desenvolver essa insegurança. Por quê? Porque nós temos tudo. No deserto nós temos o pão, no deserto nós temos o maná, no deserto a água sai da rocha, no deserto não nos falta nada, mas Deus tem algo melhor. Deus tem uma terra prometida, e é esse olhar, é com essa visão, é com essa perspectiva que nós temos que sair daqui essa noite. Deus tem algo maior e melhor para as nossas vidas. Amém? Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Encerrando, vai ter mais alguma coisa, Sam? Vai ter mais um louvor? Nós vamos terminar celebrando, exaltando a Cristo Jesus. Coloque-se de pé em nome do Senhor. E no momento que os irmãos estiverem cantando, eu convido você a apresentar a sua angústia, apresentar a sua insegurança diante do Senhor e falar: Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda, porque eu estou focando naquilo que é extremamente ineficaz. Eu estou focando em algo que não vai me trazer bem-estar. Eu estou me focando apenas nas minhas limitações. Eu estou focando, Senhor, naquilo que eu perdi. E aí Deus está falando: não, redirecione, mude o seu olhar e olhe para aquilo que eu tenho para te dar. Não olhe para o que você perdeu, olhe para aquilo que eu tenho para te dar. Olhe para aquilo que eu tenho a mover, olhe para algo novo na sua vida. Redirecione o seu olhar para o seu potencial,
e não para as suas limitações. E não se compare com os outros. Não se compare com os outros. Saia do deserto, vá para a terra prometida, porque é lá que mana leite e mel. É lá que Deus vai mostrar o quão grande Ele é na sua vida. Amém, 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 amém.